começando o Agrofag desse domingo, 12 de julho. Muito bom dia para você que nos assiste pela televisão, na KTV em Cascavel e no sistema SGC em Rondônia, ou também no YouTube para todo o Brasil. Seja bem-vindo. Professor Celso, como o senhor está? Bom dia. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Vamos acompanhar quais são as reportagens de hoje. Olha só. Vamos falar sobre as novidades do Plano Safra para a Agricultura Familiar. O governo anunciou 85 bilhões de reais em recursos e juros reduzidos para diversas linhas de crédito. E tem agricultor que já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Na próxima safra, os ILES pretende financiar entre 15 e 20 mil reais pelo Plano Safra 2026-2027. O objetivo é o cultivo da mandioca. No estúdio, especialistas analisam os detalhes do novo plano. Encontro em Rondônia reúne a cadeia produtiva do cacau para comemorar o Dia Mundial do Chocolate. O evento é uma oportunidade para fortalecer conexões, incentivar novos negócios e valorizar a produção regional. Em Cascavel, uma família trabalha unida para produzir queijos, que estão conquistando o gosto dos consumidores. A pequena agroindústria nasceu de uma ideia simples e da necessidade de agregar valor à produção. Márcia, conta um pouquinho pra gente como que foi essa ideia de transformar a produção de leite em queijo. O pessoal começou a pedir, né? Comecei a fazer um outro ali, o pessoal começou a pedir, não parei mais. No Agrofag pelo Brasil, vai ter resposta sobre a criação de rãs e qual tipo de TNT deve ser usado na proteção das hortaliças. No interior de São Paulo, vamos conhecer a fábrica de insumos biológicos da Corteva. A Isa vai falar sobre o cultivo de repolhos. E se preparem, porque hoje vai ter rodeio no Agrofag. Segura, peão! Nós vamos começar o Agrofag mostrando o trabalho da família Sbardelotto, que tem uma propriedade na comunidade do Centralito, aqui em Cascavel. É uma história muito bonita de pai, mãe e filhas que trabalham lado a lado para produzir queijos, que já estão conquistando espaço no mercado. Essa é a família Sbardelotto. O casal César e Márcia e as filhas, Suelen e Gabriela. E essa é a rotina diária deles. O sítio fica na comunidade do Centralito, em Cascavel. E a atividade aqui sempre foi voltada à produção leiteira. Meu pai sempre tirava leite, ordenhava as vacas, né? Sempre vendendo leite, né? E a gente cresceu nesse ambiente, né? Mexendo com os bichos. E daí meu pai me deu umas vaquinhas logo que eu casei também, né? E a gente não parou mais. Foram 5 anos trabalhando só com o leite. Ordenhas que rendiam em média 250 litros por dia. Mas o preço que o casal recebia pela produção não era suficiente para manter a atividade. A maior dificuldade foi o preço, né? O preço do leite, né? Daí abaixou muito, daí a gente começou na produção do queijo, né? E foi o queijo que transformou a vida da família Sbardelotto. Hoje, a pequena agroindústria funciona dentro do sítio mesmo. São 230 litros de leite, que resultam numa produção de 30 quilos de queijo por dia. Márcia, conta um pouquinho pra gente como que foi essa ideia de transformar a produção de leite em queijo. O pessoal começou a pedir, né? Comecei a fazer um outro ali, o pessoal começou a pedir, não parei mais. Você já tinha iniciado, então, você fazia para consumo? Para consumo, daí foi para um pedindo um, outro pedindo outro, daí não parei mais. São 3 variedades de queijos. O meia cura, que recebe cobertura de vinho, o cremoso e o colonial. O meia cura, esse que tem mais de 8 meses de maturação. E esse que já está com 15 dias. Daí esse de 8 meses ele é mais forte, né? Ele é bem picante. O meia cura, você comentou comigo que ele é mais indicado, o pessoal gosta bastante para comer com sopa, é isso? Com sopa, No macarrão também, fazer macaronada. Tem um gosto mais forte. Mais isso? forte, mais picantinho. E por que ele tem essa coloração? Que eu passo o vinho em volta. Vinho e? Vou curando o vinho. Vinho e tem mais alguma coisa? Eu passo coloral antes do vinho. Daí vai secando e eu vou passando o vinho. Vou maturando ele com o vinho. Márcia conta que o campeão de vendas é o colonial. E agora a gente está acompanhando o processo do queijo colonial, que é esse que tá aqui na frente. Isso. É um dos mais pedidos? Mais como pedido, que é? mais que sai.
Depois de ferver, então você traz pra cá e como que é o processo aqui? Daí agora eu coloco nas forminhas. E daí à tarde eu viro eles, coloco na geladeira e à tarde eu ponho eles na prensa. E eles ficam quanto tempo nessas formas? Nas forminhas até amanhã cedo. É. Amanhã cedo eu tiro da forminha e já coloco ali pra maturar. Por aqui, todos da família têm uma função. A filha mais nova, Gabriela, ajuda no trato das 29 vacas, a maioria da raça Jersey. A gente faz a ordenha das 4 da manhã, começo fechando as vacas, tratando, para elas irem para a ordenha. Já começo amarrando e esperando a mãe, que a mãe vai preparando o leite, né? Esquentando o leite, que fica do outro dia de tarde. Depois que a gente faz a ordenha, tudo certo, é feito o trato das vacas e aí a mãe vai para os queijos. Hoje você fica especificamente cuidando mais em relação às vacas As mesmo. vacas, aham. E quais são os cuidados diários que você tem com elas? Em Aliment- relação à alimentação, a questão da água também. Tem que ficar cuidando, né? Se estão todas comendo bem, se não tem nenhuma de cabeça baixa, se tem alguma com, às vezes, tristeza, né? Tristeza parasitária, que já baixa a cabeça. A água sempre tem que estar bem limpa, tem que cuidar, tem uns vários cuidados que tem que ter. Já a Suelen é quem coloca a mão na massa dos queijos. Trabalha bem pertinho da mãe, na linha de produção. E como que é trabalhar ao lado da sua mãe aqui no dia a dia? Muito bom, porque a gente sempre tá junto, né? E a gente se entende bem. Cada um tem a sua função, mas todo mundo se ajuda. Que nem se às vezes eu ajudo também meu pai na lavoura, né? Às vezes se ele precisa de ajuda, eu ajudo ele. Se a mãe precisa de ajuda ali nos queijos, eu ajudo ela, assim, e vamos se dividindo. Hoje a agroindústria representa mais do que renda. É sinônimo de valorização do trabalho familiar. Como a gente já cresceu trabalhando lá com os pais também, né? Desde aquele tempo lá mexendo com vaca de leite, né? E a mãe também fazia uns queijos. Quando eu era bem pequena, né? A mãe fazia uns queijos também para venda. Daí a gente não pretende parar, né? Vamos passando para as filhas, vamos ver se elas continuam, né? Pra vocês duas, como que é isso? Tem que aumentar a produção, né? Pensar sempre em aumentar. Agora já demos um passo bom, né? Já estamos bem crescidos no mercado, bem conhecidos. Tem que aumentar as vacas, a produção. As entregas, encomenda, aumentar as vacas se for possível. E vamos seguir. Professor Celso, que beleza, né? Esses queijos e a família trabalhando unida lá no campo. Esse é o trabalho familiar, né? A agricultura familiar é muito bom, vai ter muito bom e conquistando seu espaço de mercado. Exatamente, é isso aí, agregando valor, né? Sim. Muito bem. E agora, vamos de Agrofag pelo Brasil? Vamos lá. Bora lá. Nós começamos com a Sônia, que é produtora lá em Maringá, no norte do Paraná. Ela assistiu a uma reportagem em nosso canal no YouTube sobre a proteção de hortaliças contra a geada. E ela perguntou assim para a nossa equipe, está aqui na tela. Olha só. Bom dia, somos colecionadores de frutas nativas e exóticas. Qual TNT é esse? É o normal que a gente acha em lojas ou um TNT mais grosso? Sônia, quem traz a resposta é o Luiz Kimura, que é nosso parceiro aqui no Agrofag e utiliza essa técnica de proteção com o TNT. Olha só o que ele diz. Mostrando um pouquinho aqui os TNT que nós estamos usando, aqui você pode ver que tem diversas cores, né? Então, o que vai mudar bastante é a eficiência, assim, não é a cor, vai ser a espessura. Então, se puder adquirir ele, quanto mais espesso, melhor, mais grosso. Que a ideia é, assim, criar um microclima embaixo do cultivo, né? E fechar bem, né? Isolar bem para não entrar o ar frio. Caso haja entrada do ar frio, ele vai proteger da queimadura. Então, se tiver ele mais grosso, aí vai haver um descongelamento mais lento. Aí vai ter a proteção. Caso não tenha assim, o TNT, o sol incidindo assim em cima da folha, ele vai assim, descongelar muito rápido, né? Então, por isso que daí ele dá queimadura, né? 1 ou 2 dias a folha está preta. Tá aí a vantagem do TNT, a gente adquirir no comércio local mesmo, são rolos de 50 metros, né?
Isso aí, Luiz. Muito obrigada, sempre nos auxiliando com informações sobre os cultivos. E Sônia, qualquer dúvida, fala com a gente, viu? E olha só, a próxima pergunta vem lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade, professor Celso, que inclusive a gente achou um nome bem curioso, nos chamou a atenção. Muitos Capões, fica na Serra Gaúcha. Capões é o plural de capão. Capão é uma pequena área, um pequeno bosque, né? Uma mata nativa cercada por um campo aberto. E denomina algumas fazendas, algumas propriedades, né? Eu vim conhecer essa palavra em Castro, Capão Alto, Capão Bonito, né? E isso é muito interessante, né? Derivado do Rio Grande do Sul. Mas aqui no Paraná nós temos em Castro essa denominação também de Capão. Olha só. Que legal, né? Curioso. E o Alexandre, que é lá de Muitos Capões, assistiu a nossa reportagem sobre a criação de rãs e mandou uma pergunta para a nossa equipe, está aqui na tela. Quanto tempo leva para as rãs atingirem 350 gramas, né, cada animal? Alexandre, quem traz a resposta para a sua pergunta é o Bruno, que é o criador e aparece na reportagem. Veja aí o que ele diz. O período de engorda hoje da rã, do ovo ao abate, gira em torno de 1 ano. É em torno de 5 meses da desova para a transformação, da transformação mais em torno de 5 a 6 meses, contando do período quente. No período frio, ele acaba demorando um pouquinho mais. Então, a transformação, quando transforma logo depois do inverno, a engorda ela se torna um pouquinho mais rápida. E quando transforma logo depois do verão, aí já acaba demorando um pouquinho mais para chegar no ponto de 350 gramas, que é o peso médio para abate. Dúvida esclarecida, muito obrigada, Bruno. E um abraço para você, Alexandre, nosso amigo lá de Muitos Capões. Agora nós vamos até Cosmópolis, no interior de São Paulo. É lá que fica a maior fábrica de bioinsumos da América Latina, que pertence à Corteva, empresa que é parceira aqui do Agrofag e também do City Farm Fag. Quem tem as informações é Ulisses Riba, da revista Agro Revenda e do Grupo Public. Nós estamos em Cosmópolis, interior do estado de São Paulo, mais ou menos aí uns 150 quilômetros da capital. A gente está aqui, ó, numa fábrica de produtos biológicos, a maior fábrica da América Latina e a maior fábrica da empresa que é dona aqui dessa unidade produtiva. O mercado de biológicos não para de crescer, quase 15% ao ano de crescimento. E o Brasil é o maior consumidor de biológicos. Você tem aí, por exemplo, a área de soja tratada com biológicos, quase 90%, e utilização ainda em milho, em cana, em café, em sorgo, em vários outros tipos de cultura, tá? E o Brasil já tem um mercado aí chegando perto de 20 bilhões de reais por ano. E no mundo não é diferente não, 75 bilhões. Esse número deve dobrar até 2030. Essa aqui é a unidade onde está sendo produzida essa nova tecnologia da empresa. Uma tecnologia que traz uma concentração muito maior, 10 vezes maior do que o produto formal que já tinha no mercado há 25 anos. Isso significa muito para o fazendeiro, porque não é só uma questão de eficiência no crescimento da planta, é também bastante economia no número de aplicações. Ela já tem a aprovação do Ministério da Agricultura e Pecuária para o uso em 17 culturas no Brasil inteiro. Esse aqui é o cérebro do trabalho de uma fábrica de produtos biológicos. Depois de sair do laboratório, eles vêm para esses tanques onde vai acontecer a reprodução, a multiplicação de bactérias, aqui no caso bactérias, né? E elas não param, durante 24 horas existe esse processo de reprodução. Lá no laboratório é mais ou menos um tempo médio de 5 a 9 dias. E aqui eles passam ainda por 3 tipos de tambores como esse que vocês estão vendo, que aí chega ao fim o processo e depois vai para o invase, para ser embalado para ir para o estoque da produtora, da fábrica, ou então já diretamente para a distribuição que repassa para os produtores lá na fazenda.
Valeu, Riba, muito bacana. Professor Celso, que interessante conhecer as instalações da Corteva, que são nossos parceiros aqui, né? Bioinsumos na agricultura vem incrementando cada vez mais. Saber a origem desse produto é importantíssimo, né, Antoniela? Com certeza. Agora, uma dica importante. O Prêmio Saber, que é promovido todos os anos pelo City Farm FAG, tem novidades para essa edição. Quem traz as informações é o nosso amigo, professor Eduardo Madureira. Olá, gente. Gostaria de avisá-los e lembrá-los, que do dia 26 ao dia 29 de novembro estará acontecendo o City Farm FAG, um evento já tradicional aqui da nossa instituição e da nossa região. Também gostaria de dar destaque para uma parte do evento que é o Prêmio Saber Universitário. Até o ano passado ele era dividido em medicina veterinária e agronomia, mas a partir deste ano trabalhos de qualquer área, desde que envolvam o agronegócio, poderão estar concorrendo a esse prêmio. As inscrições estão abertas pelo nosso site até 30 de setembro. Então, conto com os trabalhos de vocês lá. Maiores informações também no nosso site vocês encontram. Até lá! Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro. São R$36 mil em prêmios para os primeiros colocados. E você que quer participar do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe lá no WhatsApp. O número é 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Agora é hora da Isa na Fazenda e as informações são sobre o cultivo de repolhos. O inverno marca uma das melhores épocas do ano para o cultivo do repolho. As temperaturas mais amenas favorecem o desenvolvimento da cultura, resultando em cabeças mais compactas, maior qualidade comercial e menor incidência de problemas fisiológicos causados pelo excesso de calor. É justamente por isso que muitos produtores aproveitam essa época para implantar novas áreas de produção. O repolho é uma das hortaliças mais produzidas e consumidas no Brasil. A produção nacional ultrapassa 1.500.000 toneladas por ano, com destaque para as regiões Sul e Sudeste. O Paraná está entre os principais estados produtores, onde a cultura possui grande importância para a agricultura familiar e para o abastecimento dos mercados locais. Diferentemente de outras hortaliças, o principal produto comercial do repolho é a cabeça, formada pelo fechamento gradual das folhas mais jovens. Esse processo depende diretamente das condições climáticas. Quando cultivada em temperaturas elevadas, a planta tende a apresentar cabeças menos compactas, menor peso e qualidade inferior. Já no inverno, o desenvolvimento ocorre de forma mais lenta e equilibrada, favorecendo a formação de cabeças firmes, pesadas e com bom padrão comercial. O fechamento incompleto das cabeças pode ocorrer por diversos fatores, como tempo quente, deficiência nutricional, principalmente de nitrogênio e boro, manejo inadequado de irrigação, ataque de pragas e doenças ou até pela utilização de cultivares pouco adaptadas à época de plantio. Em muitas situações, a planta continua emitindo folhas normalmente, mas não consegue concentrar seu crescimento na formação de cabeça, comprometendo diretamente a produtividade e a qualidade comercial. A produção começa com o plantio em bandejas e aproximadamente 30 dias depois as mudas são transplantadas para o campo. A colheita normalmente ocorre entre 90 e 120 dias após a semeadura, dependendo da cultivar e das condições de cultivo. O ponto ideal acontece quando a cabeça apresenta boa compactação e firmeza ao toque. Se a colheita atrasar, existe o risco de rachaduras, reduzindo a qualidade e o valor comercial do produto. Além da comercialização tradicional, o repolho também oferece oportunidades para agregação de valor. O processamento mínimo, com folhas higienizadas e embaladas, e os mixes para saladas são alternativas que ampliam as possibilidades de mercado, principalmente para pequenos produtores que buscam aumentar a rentabilidade da propriedade. O inverno oferece as condições ideais para que o repolho expresse todo o seu potencial produtivo. Com planejamento, o produtor consegue colher um produto de alta qualidade, atender um mercado com demanda constante e transformar essa hortaliça
em uma excelente alternativa de renda durante a estação mais fria do ano. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Professor Celso, o senhor sabia que dia 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate? Não sabia não, Antonella. Mas o senhor gosta de chocolate? Eu adoro, é a minha fraqueza. Mas a minha também, hein? É bom demais, né? Isso aí, e terça-feira foi o Dia Mundial do Chocolate. Para comemorar essa data, foi realizado em Ji-Paraná o segundo encontro do chocolate, que reuniu representantes de toda a cadeia produtiva. Rondônia é o quarto maior produtor de cacau do Brasil. E o estado se destaca pela qualidade das amêndoas presentes nos frutos. A cidade de Ji-Paraná, na região central de Rondônia, foi palco do segundo encontro do chocolate. Um evento que reuniu produtores, chocolateiros, empresários e consumidores. A iniciativa foi promovida pelo SEBRAE, com o intuito de fortalecer a cadeia produtiva do cacau no estado. Esse fortalecimento da cadeia do chocolate, da abertura de mercado, o fortalecimento dos produtores de chocolate é de suma importância para o SEBRAE, porque isso vem proporcionar que as pessoas conheçam o chocolate de Rondônia, que é um dos melhores chocolates do país. O encontro reuniu cerca de 200 participantes, entre produtores, cooperativas, empresários e representantes da gastronomia e do comércio. A ação teve a parceria da cooperativa Cicobi Centro, com o apoio da Cacauron, Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia. Que bom que a gente pode estar junto com a Cacauron e com o SEBRAE em mais esse ano e proporcionar esse evento. Que a gente possa aproveitar bem e que todo mundo que nos visitou aqui saia entendendo um pouquinho mais da relevância disso, como modelo econômico, como modelo de fixação do homem do campo, enfim, tudo que a gente pode alcançar ainda incentivando essa cadeia produtiva a se desenvolver. A Cacauron dá o apoio para todas as chocolateiras do estado de Rondônia, junto com o apoio do SEBRAE, e aí isso é muito importante salientar que a Cacauron nasceu desse apoio, dessa iniciativa do SEBRAE, e um evento como esse, organizado pelo SEBRAE, ele mostra esse potencial que a cadeia tem de unir elos. Une o Cicobi Centro, une o SEBRAE, une a Cacauron junto com produtores e junto com a sociedade para divulgar o potencial de Rondônia. O ambiente foi especialmente preparado para proporcionar uma verdadeira imersão no universo do cacau, com uma decoração inspirada em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo até a fabricação do chocolate, além de degustações e exposição de marcas regionais. A programação destacou a qualidade do cacau produzido em Rondônia, reconhecido nacionalmente e premiado em diversas competições, evidenciando o potencial do estado para agregar valor à produção agrícola e conquistar novos mercados. Então a gente quer que realmente um evento desse fortaleça essa cadeia e que realmente esses produtos estejam nas prateleiras dos mercados, no shopping, nas conveniências, enfim, em todos aqueles lugares que realmente vendem produtos relacionados ao cacau, chocolate, enfim. O evento é uma oportunidade para fortalecer conexões, incentivar novos negócios e valorizar a produção regional, que vem ganhando destaque pela qualidade do cacau rondoniense. Então aqui é um momento da pessoa, das pessoas estarem vindo, degustando o produto, valorizando a produção, que é 100% orgânico, da roça direto para a fábrica e da fábrica para o consumidor. Bom, a gente consegue divulgar bastante nossos produtos, consegue contato, consegue mais mercado para os nossos produtos. Então, para a gente é muito bom, além da divulgação, além das vendas, conhecer pessoas, se conectar. Então, esse evento é muito bacana para a gente. Mais do que um encontro de negócios, o segundo encontro do chocolate também valorizou a identidade regional e aproximou o campo da cidade. A iniciativa reforçou o orgulho dos rondonienses pelo cacau e pelo chocolate produzidos no estado, incentivando a inovação, o empreendedorismo e o crescimento sustentável de uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e desenvolvimento para Rondônia. Uma oportunidade muito boa, não só para divulgar o chocolate, mas também para mostrar a evolução da qualidade que está tendo o cacau de Rondônia, que
com o qual as chocolateiras, obviamente, produzem. Nossa, mal cheguei, já tô maravilhada. Isso porque visitei 2. Esse aqui, ó, rapadura com gengibre. Tem um leve chocolatinho. Maravilhoso, gente. Rondônia é nossa mesmo, né? E traz só coisas boas, viu? Maravilhoso. Show! Muito legal esse encontro promovido lá em Ji-Paraná. E em breve nós vamos mostrar aqui no Agrofag reportagens sobre o cultivo de cacau no estado de Rondônia. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca de 60 quilos da soja fechou a semana em Cascavel em R$ 117. A saca do milho, R$ 52 e a saca do trigo, R$ 72. Depois do intervalo, o novo Plano Safra vai destinar 85 bilhões de reais para a agricultura familiar. E o governo federal reduziu as taxas de juros em algumas linhas de crédito, principalmente para a produção de alimentos essenciais da cesta básica. No estúdio, especialistas avaliam as condições do plano. É já já. Sua internet tá boa? Saiba que ela pode ser muito melhor. Pode ser GTV. Na GTV, você tem fibra de alta performance e ainda pode incluir telefonia fixa, TV e um catálogo de streaming completo, com Disney, Apple TV, Prime e muito mais. Tudo em um só lugar. Simples assim. Conheça os novos planos e escolha o seu. Ligue agora, 3220-4000. GTV Internet. Conexão, conteúdo e tecnologia. Vestibular agendado Centro Fag. Inscreva-se agora e aproveite o desconto especial na primeira mensalidade. E tem mais, passaporte 40+, exclusivo Fag. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade e o passaporte é válido até o final do curso. Inscreva-se, fag.edu.br/agendado. Quem faz Fag, faz a diferença. Os recursos do Plano Safra para a agricultura familiar tiveram um aumento de 9% em relação ao ano passado. Passaram de 78 para 85 bilhões de reais. O plano também propõe juros reduzidos para sistemas de produção orgânica e de alimentos para a cesta básica, além de taxas de juros mais baixas para o custeio das lavouras e da produção pecuária. Esta propriedade tem 31 hectares e fica no reassentamento São Francisco, em Cascavel, no oeste do Paraná. Aqui é Osíris quem comanda as atividades. 24 hectares são arrendados para a produção de grãos, e o restante da área é usada pelo agricultor para complementar a renda da família, principalmente com a produção de tomates, vendidos para a merenda escolar. Osíris já utilizou 7 vezes as linhas de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A última delas foi há 3 anos. O valor foi usado para construir esta estufa onde os tomates são cultivados. O produtor conta que não teve dificuldades para acessar o benefício. A gente só levantou a proposta, chegou no banco, a construtora que fez a estufa, ela fez o projeto todo, só chegou no banco e foi ido no banco, o banco aprovou na hora e pouco tempo já estava tudo na conta, direto pago já. Demorou muito para esse dinheiro cair na conta? Não, foi só levar no banco praticamente e aprovado, 20 dias por aí já estava tudo pronto, aprovado, sem avalista, sem nada, só com a escritura da propriedade, que é a propriedade que fica como a garantia deles, né? O projeto da estufa custou R$100 mil e foi financiado pela linha Mais Alimentos Faixa 1, destinada à instalação de estruturas de cultivo protegido. Osíris pagou R$32 mil de entrada e parcelou o restante do valor em 10 anos, com juros de 4,6% ao ano. Agora o produtor está de olho em outra linha de crédito, a do custeio de alimentos da cesta básica, como arroz, feijão e mandioca, onde a taxa de juros caiu de 3% para 2% ao ano. Na próxima safra, o Osíris pretende financiar entre 15 e 20 mil reais pelo Plano Safra 2026-2027. O objetivo
é o cultivo da mandioca. Os íris das ramas você já tem na mão. Qual que é a finalidade do recurso? O recurso que a gente vai financiar é para plantio, correção do solo, adubação, a parte de mão de obra. A rama a gente já tem, a rama da propriedade, que é uma rama melhorada já, uma rama muito produtiva. E é muito de boa qualidade a mandioca, muito saborosa e de fácil cozimento. Você disse para mim que ela vai ser plantada em uma área de meio alqueire, né, que dá 1,2 hectares aproximadamente. Eu quero saber qual que é o destino da sua produção. O destino vai ser para a merenda escolar, uma parte, e os mercados também já se disponibilizaram a comercializar ela, que diz que é muito boa. Se a gente conseguir o selo de agroindústria, eles conseguem colocar no mercado também. O Pronaf também faz parte do planejamento do Jair. Na última safra, ele financiou R$ 37 mil para produzir o milho safrinha na área de 10 hectares. Para ele, o crédito rural é uma garantia, já que os gastos com insumos estão subindo e o preço recebido pelos grãos não acompanharam essa alta. Custo básico para a gente plantar, porque dá qualquer intempérie, sobe os insumos, né? E abaixar não abaixa. E o milho fica naquela semente, tanto para quando você for vender o soja ou o milho, ele fica ali. Chove, não molha, não aumenta. E o insumo sobe, quando é para baixar, não abaixa. Daí ali é que você tem que ter aquele jogo de cintura, senão você leva prejuízo. Até a safra passada, Jair e outros agricultores familiares que contratavam o Pronaf Custeio para o milho pagavam juros de 6,5% ao ano. Com o Plano Safra 2026-2027, a taxa passou para 5,5% ao ano, redução de 1 ponto percentual. Já na linha de custeio para a soja e a bovinocultura de corte, os juros caíram de 8% para 7,5% ao ano, redução de 0,5 ponto percentual. Na verdade, essas taxas de juros não abaixou tanto, mas já ajuda. Tudo que vem em benefício de um produtor rural é bem-vindo. O governo federal abaixou um pouquinho a taxa ali e já ajuda. É melhor que abaixe do que aumente. O Plano Safra para a agricultura familiar também inclui recursos para o cultivo de alimentos orgânicos, tanto para o custeio como para investimentos. No Pronaf Custeio, os juros caíram de 2% para apenas 1% ao ano para produtores de alimentos orgânicos, sistemas agroecológicos e produtos da sociobiodiversidade. É uma das menores taxas de crédito rural disponíveis do programa. A cooperativa Cores da Terra fica em Cascavel e reúne 63 produtores rurais da região que cultivam hortaliças orgânicas. O Bruno é o presidente da cooperativa e conta que a maior parte dos integrados utiliza o Pronaf, principalmente na linha de investimentos, onde os juros foram reduzidos de 3% para 2% ao ano. Hoje é mais o Pronaf Investimento, que o pessoal tenta buscar um investimento para fazer uma estufa, para tentar fazer um meio ou uma máquina também para ajudar no campo, né, que está cada vez mais difícil ter mão de obra, então o produtor tem que se virar meio sozinho e para ele conseguir aumentar a sua escala de produção, ele tem que ter um maquinário para poder auxiliar ele no dia a dia. Então, a maioria do crédito que o pessoal procura é mais na parte de investimento, seja para uma estufa, para um tratorito ou um implemento agrícola que ele pode usar. Quais são as perspectivas de vocês aí para os próximos meses em relação a esse novo Plano Safra 2026-2027? Como agora está no começo que vai liberar, eu acredito que bastante gente já tem alguma ideia de algum investimento que tinha na cabeça, estava esperando liberar essa taxa de juro nova, então agora ele vai começar a fazer os pedidos, chegar a fazer os projetos e começar a encaminhar já. E a conversa aqui no estúdio é com 2 agrônomos especialistas aí para falar de Plano Safra voltado à agricultura familiar. Daiane Cantelli, assessora regional de crédito do IDR Paraná, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui com a gente, né? Que bom ter você aqui. Leandro Capuzzo, especialista em crédito rural, está aqui com a gente também, nosso parceiro. Seja bem-vindo, Leandro. Agradeço o convite, sempre bom estar no Agrofag.
Muito bem. Vamos começar falando sobre esse aumento. Teve 9% aí de incremento no valor, né, destinado ao Plano Safra, então 85 bilhões de reais. Daiane, como que você vê esse novo plano numa perspectiva geral, tanto para custeio e investimento? E pensando em Pronaf, esse é um valor que atende o setor? É o que era solicitado também? Nós vemos assim esse plano com bons olhos, né? Um recurso novo sempre dá um up, vamos dizer assim. E o crédito rural ele é um instrumento técnico muito importante para o produtor. Ele auxilia tanto no planejamento quanto também na execução da atividade na propriedade. Então, vem viabilizar também a compra dos insumos, os investimentos, a manutenção das atividades e da propriedade. Então, nós sempre vemos com bons olhos, né? É sempre bom ter esse aporte, aumento de recursos com a redução das taxas. Então, é muito importante para o produtor, para a agricultura familiar. Uhum. Leandro, nós temos uma característica muito forte aqui das propriedades, né, no sul, na nossa região oeste do Paraná, que são de agricultores familiares. E aí a gente tem algumas linhas específicas que se mantiveram, não tivemos criações de novas linhas assim, mas segmentou bem, né? O plano teve redução de taxas de juros. Como é que você avaliou? É uma característica do Pronaf ser bastante segmentado, né? Tem um Pronaf mais alimentos, Pronaf mulher, Pronaf jovem. Houve essa redução de 1 ponto percentual, em média, é uma taxa bem atrativa, interessante para o agricultor familiar. Nós temos uma linha do Pronaf para aquisição de pequenos equipamentos, bem interessante, né? Para quem tem renda bruta até 150 mil, pode comprar um equipamento com 2% de taxa, um equipamento até 120 mil, né? Eu acho importante, além de desenvolver a propriedade, pensar na qualidade de vida do agricultor, né? Ele pode ter equipamentos que substituam a sua mão de obra, facilitem o dia a dia na propriedade. E a linha do Pronaf, ela proporciona isso. Em relação aos alimentos da cesta básica, as lavouras, né, de feijão, de arroz, de trigo, com a taxa bastante interessante também. Uma novidade nessa safra é a lavoura de milho até 28 mil reais. Ela se enquadra também como cesta básica. Então ele consegue fazer o seu custeio com uma taxa bem barata, 2% ao ano. 2%. Até 28 mil investimentos para o milho, até 2%. Exato. Show. Daiane, vamos fazer um histórico aí. Pronaf A, Pronaf B. Qual a distinção entre eles? Para a turma ficar sabendo. Então, o Pronaf A, ele é uma linha do Pronaf destinada a produtores da reforma, né, reforma agrária, vamos dizer, os Planos Nacional de Crédito Fundiário, a indígenas, quilombolas e assentados, famílias assentadas. Nesse tipo de investimento ou custeio, o produtor ele consegue acessar o valor de até 55 mil e ele pode fazer o pagamento em até 10 anos, com uma taxa de juro de 0,5%. Então, é uma taxa muito atrativa e se ele paga em dia, ele tem um bônus de adimplência de até 40%. O Pronaf B, todos os produtores podem acessar, desde que a renda dele seja até 60 mil, a renda bruta anual seja de até 60 mil. E também tem essa taxa de juro de 0,5%. Ô Leandro, a gente vê pequenos agricultores e tal, mas o enquadramento está meio defasado, né, desse pessoal, né? Faz uns 3 ou 4 anos que não se faz um ajuste nisso daí, né? Pois né? É um ponto a observar nesse Plano Safra. Não foi corrigido o valor de enquadramento para o Pronaf, continua 500 mil, isso aí há 2, 3 safras. Lembrando que esse valor é renda bruta anual familiar, e bruta, né? Então 500 mil para uma propriedade de faturamento bruto não é muita coisa. Isso aí acaba desenquadrando clientes que poderiam fazer uso do Pronaf, acabam indo para outras linhas como o Pronamp, como demais, onde os juros são mais elevados. Daiane, vamos falar um pouquinho sobre... Falou-se muito sobre o protagonismo da mulher. Fizeram um alarde muito grande. O que você me diz aí disso daí no projeto Safra?
É algo assim que do plano safra anterior para esse já teve essa grande valorização da mulher, né? Então a gente observa que as linhas do Pronaf, tanto a linha Mais Alimentos quanto as linhas do Pronaf B e Pronaf A, elas acabam indo muito para a questão da mulher. Se até o Leandro estava comentando anteriormente, que hoje a maior parte dos financiamentos dentro do Pronaf A, as contempladas são as mulheres. Né? Então isso é justamente esse olhar para a mulher. A mulher antes, ela tinha uma linha, o Pronaf Mulher, ele tinha um valor, um limite menor que o Pronaf Mais Alimentos. Hoje, o Pronaf Mulher, ele tem o mesmo limite do Pronaf Mais Alimentos com as mesmas condições de taxa de juros. Então, isso também é muito importante para trazer a mulher. E a gente sempre comenta assim que muitas vezes, quando são elaboradas propostas, são em nome dos produtores, né? E não das produtoras, que também estão na propriedade, que muitas vezes estão lá trabalhando junto e muitas vezes não são elas que fazem esse financiamento. Esse é um incentivo para incentivar as agricultoras. Para que as mulheres também estejam à frente, né? Estejam protagonistas na propriedade. E relembrando, a taxa de juros, ela cai de 3 para 2 também para as mulheres? Ela mantém a taxa, quando entra no Pronaf Mulher, fica na mesma taxa de juros do... Eu quero fazer uma pergunta para o Leandro, uma questão muito interessante. Você se enquadrar, existem muitas restrições, porque você tem uma área lá de 2 hectares, 4 hectares, e hoje o crivo, vamos dizer, tecnológico em cima é muito forte, né? Existe, por exemplo, essas restrições muito fortes para enquadrar o pessoal? As linhas do Pronaf têm taxas de juros baratas, né? Abaixo do mercado. E é natural que muita gente procure o enquadramento. E como não tem recurso suficiente para toda a procura, se aplica bastante filtros para fazer o enquadramento. Né? Um deles é a própria renda bruta anual, a questão dos 4 módulos fiscais, você não pode ter área acima de 4 módulos. A parte dessa renda bruta anual, a maior parte tem que ser de origem agropecuária, então não pode ter uma renda na cidade, uma propriedade pequena. Se essa renda na cidade ela for maior, ele não enquadra no Pronaf. Então tem vários filtros que são aplicados ali para tentar garantir que quem realmente se enquadre, que faça uso desses recursos controlados mais baratos. Quer complementar, Daí? Isso é muito importante que o Leandro colocou, que muitas vezes o produtor pensa, como ele tem um trabalho na cidade ou alguém da família trabalha, não pode se enquadrar no Pronaf. E ele pode, desde que a renda da propriedade seja superior à renda fora da propriedade. E mais uma questão que o Leandro comentou com relação à questão do enquadramento por renda. Hoje, algumas atividades ela tem rebate de 30%, que acaba fazendo com que o produtor com uma renda um pouco superior consiga ainda se enquadrar no Pronaf, que são as atividades bovinocultura leiteira, olericultura, fruticultura e cafeicultura. Então, se o produtor tem uma renda apenas de leite na propriedade, ele pode ter uma renda de até 714 mil, próximo a isso, que ele ainda vai se enquadrar no Pronaf. Então, sempre a renda dessa atividade vai ter um decréscimo, né, de 30%. O comum seria até 500 mil, mas nessas linhas, então as 4 que você citou, tem esse rebate de 30%. Isso. Certo. E aí a gente também acompanhou na reportagem a questão dos produtos orgânicos, um incentivo a mais, aí o governo pensando também em produções agroecológicas, produções orgânicas em apenas 1%. Isso, na prática, auxilia bastante, as condições são interessantes para pagar com maior prazo, né? Como é que é isso na prática? Os produtores têm plantado orgânico aqui, têm buscado, Leandro? É um nicho de mercado que está em crescimento. É interessante para o produtor diferenciar a sua produção, sair da commodity, né? Se ele agrega valor ao que ele produz, ele tem uma renda maior, ele consegue pagar melhor o agente financeiro, né? E o Pronaf incentiva isso, através da migração da agricultura convencional para a agricultura agroecológica ou orgânica, né?
A certificação necessária pode ser financiada pelo Pronaf. Eu acho bem interessante porque propicia um aumento de renda para o agricultor, né? Ele não vai deixar de fazer o que ele sabe normalmente, né? Só que ele vai mudar, ele vai se adequar às normas da agricultura agroecológica ou orgânica e conseguir uma renda mais interessante fazendo o que ele já conhece. E o Pronaf financia essa mudança, essa migração da agricultura convencional para a agroecológica. A gente viu ali também que há uma proporção entre custeio e investimento. O que o pequeno agricultor familiar está buscando mais? Custeio e investimento? O que você sente Eu sinto que são duas linhas bem importantes e que geralmente os produtores eles acessam as duas durante o Plano Safra. Porque eu sempre falo, o custeio ele mantém e o investimento ele transforma. Então, o investimento é algo que vai trazer uma qualidade de vida, muitas vezes, para a família, melhorar o trabalho. Hoje, um grande déficit na propriedade é a questão de mão de obra. Então, muitas vezes, você consegue fazer um investimento que vai te tornar menos dependente, né, às vezes, de um trabalho de terceiros. Então, assim, as duas linhas são muito importantes. Eu acredito que seja até por isso que o governo manteve muito parecido, porque são duas linhas que o produtor, a agricultura familiar, acaba acessando. Os dois são muito importantes. E nós vimos ali no vídeo, né? Ele faz custeio para fazer o plantio e faz o investimento que ele teve ali, né? E assim, uma característica da agricultura familiar é isso, porque é diversificar, né? A agricultura familiar, um ponto que é muito importante é ter uma diversificação de fontes de renda na propriedade. Então, pegando o gancho dessa parte da produção orgânica, hoje, no Paraná, no Brasil, né, é muito mais fácil a questão de certificação. Antes era muito mais difícil. Hoje o produtor ele consegue certificar parte da propriedade, ele não precisa mais certificar a propriedade toda. Então, por conta disso, acredito que seja um nicho que está aumentando bastante, os produtores estão entrando bastante na produção de orgânicos e também... se nós pararmos para pensar, o principal local onde eles estão vendendo é também na merenda escolar, né? Que o produtor, além de tudo, ele ganha um valor superior na hora da comercialização por ser orgânico. Daiane, eu quero que você complemente o seguinte, quando a gente fala agricultura familiar Pronaf, a gente pensa mão de obra familiar somente. O assalariado, ele pode usar a mão de obra fora, pegar a mão de obra complementar? Sim, o produtor ele pode ter uma mão de obra fora, desde que ele também tenha mão de obra familiar. O que eu não posso é eu tenho a propriedade, eu trabalho fora e tenho um funcionário lá. Então, acaba desenquadrando, porque ele não é um agricultor familiar, ele tem um funcionário que está trabalhando na propriedade. Mas ele pode ter funcionário e as pessoas da família, mão de obra familiar, que tem que ser a maior parte da mão de obra da propriedade. Muito bem. Eu vou chamar para o Leandro, não posso deixar perguntar para eles aí. Eu vi algumas pessoas fazendo um levantamento desse projeto, né? E eles citaram como negativos concentração sul-sudeste, burocracia e endividamento. O que você pode dizer disso? A característica fundiária das propriedades no sul e no sudeste, ela justifica um maior número de operações nessas regiões. Se a gente compara com o centro-oeste, grandes propriedades, a gente citou que uma condição para o enquadramento do Pronaf é até 4 módulos fiscais a terra, né? 72 hectares é o que dá aqui no município de Cascavel. Pega o centro-oeste, é muito maior que isso, né? Então, a característica da região justifica. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Em relação à burocracia, é uma luta, né, das instituições financeiras a liberar cada vez mais rápido, onerar o tempo do cliente cada vez menos. Eu acho que a organização é importante. Na hora de pleitear um crédito, né, você ter a sua documentação toda em dia, tudo certinho, isso aí facilita bastante, né? Procurar o crédito agora já, rapidamente, né? Que chegou o dinheiro novo, tá disponível, né? E esse dinheiro a gente não sabe se ele vai perdurar
até o final do ano, por exemplo, né? Na agricultura familiar, a oferta de recursos controlados, de taxa barata, ela é mais regular em relação à agricultura empresarial, por exemplo, né? Então, se eu sou um produtor Pronaf, eu vou no banco o mais rápido possível, com a minha vida toda organizada para fugir desse problema de burocracia, né? Leandro, obrigada pelas dicas sempre aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Daiane, obrigada por estar aqui também. A gente se vê na próxima. Muito obrigada, agradeço o convite. Até a próxima. Isso aí. E agora vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para os próximos dias. A alta nebulosidade continua na região oeste depois da ocorrência do tempo chuvoso nas cidades nesse sábado, mas não tem indicação de chuva expressiva para domingo. De acordo com o CIMEPAR, o predomínio é de muitas nuvens. Pela manhã, em Cascavel, e à tarde o céu começa a ficar mais claro. As temperaturas variam dos 9 aos 18 graus. A umidade do ar chega a 100% e os ventos sopram do sul a sudoeste com intensidade fraca, em torno de 11 km por hora. Amanhã a temperatura cai. Fica frio pela manhã, mínima de 7 graus. E a máxima é de até 17, com sol. E continua assim nos próximos dias. Na terça, a indicação é de temperaturas que variam dos 7 aos 18 graus. E na quarta-feira, vai dos 10 aos 20. Vamos ver agora o tempo para Guaíra. Hoje o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e as temperaturas variam dos 14 aos 19 graus. A umidade do ar chega a 100% e os ventos sopram do sul a sudoeste com intensidade em torno de 10 km por hora. Amanhã o tempo continua ensolarado, os termômetros variam dos 12 aos 18 graus. Terça-feira segue com céu claro e mínima de 11 graus. A máxima vai até os 21. Na quarta-feira, o tempo continua estável e ensolarado. As temperaturas oscilam dos 13 aos 23 graus. Para Foz do Iguaçu, a indicação é a mesma. O domingo começa nublado, mas não tem indicação de chuva até o fim do dia. As temperaturas ficam entre 12 e 21 graus. Segundo o CIMEPAR, a umidade do ar chega a 100% e os ventos sopram de sul a sudoeste com intensidade fraca, em torno de 12 km por hora. A semana segue com sol e poucas nuvens no céu. Amanhã a temperatura vai dos 9 aos 20 graus, na terça dos 9 aos 21 e na quarta-feira dos 12 graus até os 21 graus lá na cidade de Foz do Iguaçu. No próximo bloco, Exposição Agropecuária reúne milhares de pessoas para assistir shows e rodeios em Ji-Paraná. É daqui a pouco. O ensino infantil do Colégio FAG Bilíngue é único. Tem horta, mini fazenda, laboratórios especiais e a melhor estrutura esportiva do Paraná. Um universo de possibilidades que conecta família e escola. Agende sua visita e matricule seu filho no projeto pedagógico mais completo e mais moderno de Cascavel. Colégio FAG. A universidade começa aqui. Vestibular agendado Centro FAG. Inscreva-se agora e aproveite o desconto especial na primeira mensalidade. E tem mais, passaporte 40+, exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade e o passaporte é válido até o final do curso. Inscreva-se, fag.edu.br/agendado. Quem faz FAG, faz a diferença. Em Ji-Paraná foi realizada a 45ª Expojipa e mais uma vez a feira foi um sucesso de público. A reportagem é de Leandro Pereira e Márcio Neri, nossos parceiros do sistema Gurkex de comunicação. A 45ª Expojipa, Exposição Agropecuária de Ji-Paraná, na região central de Rondônia, encerrou mais uma edição consolidando sua importância como uma das maiores feiras agropecuárias da região norte. Durante 5 dias, milhares de visitantes passaram pelo Parque de Exposições Hermínio Victorelli, movimentando o comércio, fortalecendo o agronegócio, impulsionando o turismo regional. Além dos grandes shows e competições, a feira reuniu produtores, empresários, expositores
e famílias em um ambiente voltado à geração de negócios, inovação e valorização do setor produtivo. Esse é um grande evento aqui para a nossa cidade, né, que fomenta nosso comércio local, fortalece o nosso turismo, né, é uma das maiores festas do nosso estado, né? É muito gratificante e a população sempre está merecendo essas grandes festas. Mais do que entretenimento, as feiras agropecuárias representam uma das principais vitrines da economia de Rondônia. Eventos como a Expojipa aproximam o campo da cidade, estimulam investimentos, geram empregos temporários e permanentes e criam oportunidades para pequenos, médios e grandes produtores. Nesta edição, o espaço multissetorial, o Jipa Agro, o concurso leiteiro promovido pela Emater, a exposição de animais e as provas equestres reforçaram o potencial da agropecuária rondoniense e a força do agronegócio como motor do desenvolvimento estadual. Nós voltamos à tradição de ter muitas atrações no Parque de Exposições. Expojipa não é só show, Expojipa é rodeio, é show de prêmios, é a Expojipa da família. A grandiosidade da Expojipa integra um calendário de grandes exposições que movimenta a Rondônia ao longo do ano. Entre os destaques estão a Expoare, em Ariquemes, a Expoagro, em Rolim de Moura, e a Expovel, em Porto Velho. Juntas, essas feiras atraem milhares de visitantes, promovem rodeios, leilões, exposição de animais, tecnologia para o campo e shows nacionais, fortalecendo o estado como referência na realização de eventos voltados ao agronegócio e à valorização da produção rural. A Expojipa faz parte da cultura de Ji-Paraná e a cultura de Rondônia. Tem a Expoare lá em Ariquemes, tem em Cacoal, tem em Rolim, tem em Vilhena e tem a Expojipa em Ji-Paraná. Todas elas fazem parte da nossa cultura. Uma vez por ano, resgatar essa cultura do homem do campo, daqueles que realmente desbravaram a Ji-Paraná, Rondônia, Amazônia. Então nós não podemos esquecer, nós temos que, pelo contrário, valorizar essa cultura. Após uma edição histórica marcada pelo recorde de público, a Expojipa já volta suas atenções para 2027. A expectativa é ampliar ainda mais a estrutura e manter o crescimento da feira, reforçando o papel das exposições agropecuárias como importantes instrumentos de desenvolvimento econômico, geração de renda, promoção da cultura e fortalecimento de Rondônia no cenário nacional do agronegócio. E ver a estrutura da festa, tudo, aquela dificuldade de chegar até aqui, o cansaço acaba, a gente fica super feliz com a receptividade de vocês, com o carinho com que vocês recebem a gente. Sim, muito obrigado a toda a galera de Rondônia, a la gente de Ji-Paraná, organizadores, a SNAR que ele hace que esté acá e pues muito contento. Vamos ver como ficaram os preços das proteínas animais em nossa região. De acordo com o CPEA, a arroba do boi gordo, média São Paulo, R$ 324,70. O quilo do suíno em Cascavel, R$ 5,80. E o quilo do frango, R$ 4,38. Está na hora do nosso quadro Redes Sociais, em que a gente mostra vídeos, fotos e as indicações de eventos e cursos para os próximos dias. A gente começa com essa foto aqui da colheita do morango lá na propriedade do Jean Macedo. Ele que também relatou na semana passada para a gente os problemas com a alta umidade, baixas temperaturas para as plantas, mas ele está começando a colher agora mais morangos lá na propriedade dele. Um bom trabalho a toda a família do Jean, lá da região de Espigão Azul, aqui em Cascavel. E tem também a família Macedo, lá do Antônio e da Luciana, que está colhendo morangos também. Olha só, as plantas começando a se desenvolver. Esse é o período do morango, né, professor Celso? Muito bonito, hein? Deve estar muito saboroso essa fruta, saborosa. É boa demais. E parece que essa é a variedade Royal Royce, que é aquela que cresce bem, né? Bem saborosa, bonita. E olha, se dentro da estufa de morangos as plantas estão se desenvolvendo bem, eles também registraram uma outra cena que aconteceu fora da estufa. Olha só, durante essa semana, o que aconteceu lá, professor Celso? A geada, né? Você vê a importância de você ter uma produção protegida, né? Isso é muito importante, principalmente nessa época do ano, né?
Exatamente. Olha, a gente consegue ver aí nessa imagem a lavoura, né, que teve a colheita da safrinha já realizada e o que sobrou então ali, né, o restante da palhada tomado de gelo. Muito gelo realmente, vários produtores da região de Cascavel relataram pra gente, né? É nosso moranguinho protegido pela estufa, né? Pois é, a estufa semi-coberta ali, né, já ajuda um pouco, pelo menos. Ajuda bastante. É isso aí. E agora lá em Braganey, professor Celso plantio de trigo e o Clécio fazendo a aplicação de um insumo preventivo aí na lavoura com o uso de um drone. A importância do drone, a tecnologia no campo, né? Cada vez mais sendo utilizada. Tecnologia no campo, aplicação, né, bem direcionada com o uso do drone. E olha, ele mostrou pra gente o plantio lá do trigo e a gente vai seguir acompanhando como é que vai ser esse cultivo. Queremos saber como é que vai ser a colheita também, se vai render bem. Bom trabalho aí, Clécio e toda a sua família. E olha só, tem o 4º torneio de silagem de milho lá em Marechal Cândido Rondon, qualidade da lavoura ao coxo. O Murilo esteve aqui com a gente, né? Ele que é extensionista do IDR Paraná e comentou para a nossa equipe sobre um concurso de silagem, que é muito comum lá na região de Castro, né? E aí a gente ficou sabendo que em Marechal também tem. Então, para produtores que querem participar desse torneio, o Murilo explicou para a gente que tem até o dia 22 de setembro para se inscrever. Informações 45-3254-2567 ou DDD 439-9826-8590 para saber mais informações e como participar desse concurso de silagem. A silagem faz toda a diferença para a pecuária, né, professor? É muito importante, principalmente pecuária de leite, né? Isso aí. Muito bem, olha aí a foto então, né, do último campeão desse torneio aí da silagem e o Murilo aqui com a equipe. E aí, seguimos então, curso de olericultura, controle de doenças, é um curso que vai ser realizado pelo Sindicato Rural de Toledo em parceria com a FAEP-Senar a partir de quinta-feira, né? Olha só, quinta e sexta, então 15 e 16 e também na outra semana 22, 23 e 27, das 8 da manhã ao meio-dia, retorno 1h30 até 5h30 da tarde lá no Sindicato Rural. Mais informações a gente vai deixar o contato na tela para vocês. É com essa indicação aqui que a gente encerra o nosso quadro das redes. Professor Celso, a gente se vê no próximo domingo. Até lá? Até lá, até o próximo domingo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Agrofag. Uma ótima semana a todos.